Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo para ser notificado pelo YouTube quando novos vídeos forem publicados. Deixe o seu like, pois isso nos ajuda bastante e nos incentiva a trazer mais assuntos como esse. Aproveite e compartilhe com seus amigos, para que eles também possam desfrutar de temas relevantes e transformadores. Agora vamos para o vídeo de hoje e bom estudo. Ninguém vê o que acontece nas madrugadas silenciosas, quando o despertador toca antes mesmo do sol nascer. Ninguém aplaude o momento em que você levanta da cama exausto, mas firme. Enquanto o mundo ainda dorme, você já está em movimento. É nesse silêncio, nesse anonimato, que a verdadeira construção acontece. Porque o sucesso, o verdadeiro, aquele que não depende de aplausos, começa aqui no escuro. Longe dos holofotes, longe dos likes. É quando você escolhe levantar mesmo sem motivação, repetir mesmo sem resultados, persistir mesmo sem reconhecimento. É nesse ambiente invisível que você está sendo forjado. Tijolo por tijolo, dia após dia. O que o mundo chama de repetitivo, você chama de disciplina. O que eles chamam de solitário, você chama de sagrado. Porque no fundo, você sabe, grandes vitórias são construídas no segredo. A performance que todos verão amanhã é fruto do processo que ninguém vê hoje. E enquanto eles assistem, você continuará construindo, no escuro, no silêncio. Mas com uma certeza implacável, você está se tornando imparável. Enquanto muitos buscam a motivação perfeita, o momento ideal, o empurrão externo, você entendeu algo que muda tudo. A disciplina é a ponte entre o seu eu atual e o seu eu desejado. Não é sobre sentir vontade, é sobre se tornar digno do futuro que você diz querer. E isso exige presença diária, mesmo quando a mente grita para parar, mesmo quando o corpo quer descanso, mesmo quando o mundo inteiro parece te oferecer distrações disfarçadas de oportunidades. A disciplina é o código silencioso que governa os grandes. Ela não se exibe, não precisa ser notada, mas está ali todos os dias como um relógio interno, uma decisão invisível que você renova sem ninguém saber. Enquanto outros contam com picos de entusiasmo, você se ancora na prática. Eles vivem de explosões, você vive de constância. E é por isso que o seu crescimento é inevitável. Porque o seu padrão não depende de emoção, depende de identidade. E quem vive por identidade não falha. Ele se levanta, ele cumpre, ele avança. Dia após dia, como quem já sabe a vitória, não é uma possibilidade, é uma consequência. O que os super ricos fazem em silêncio quando tudo dá errado? Eles treinam. Enquanto muitos reclamam, travam ou se escondem da dor, eles encaram como uma chance de evoluir. Para os que entendem o jogo da vida, cada fracasso é um laboratório, cada rejeição, uma lição prática. Eles não se vitimizam, eles registram. Eles analisam, refinam e voltam ao campo de batalha com mais precisão. O que parece fraqueza vira força silenciosa. O segredo dos que constroem impérios está na capacidade de transformar feridas em ferramentas. Bob Proctor dizia: você não cresce apesar da dor, você cresce por causa dela. E essa é a diferença. A maioria foge do desconforto. Os disciplinados o utilizam como academia da mente. A consistência silenciosa deles está em não desperdiçar nenhuma queda, porque no mundo real, quem aprende com a dor, colhe sabedoria. E quem colhe sabedoria, prospera em silêncio. Aqui está um dos maiores segredos dos ricos que ninguém comenta. Eles continuam mesmo quando parece que nada está funcionando. No silêncio da rotina, no escuro das dúvidas, eles seguem. Sem aplausos, sem garantias, sem vitórias visíveis. Por quê? Porque eles sabem que o jogo é interno. Eles confiam no processo. Eles entendem que o bambu chinês passa anos crescendo para baixo antes de romper o solo. E quando rompe, cresce metros em semanas. A maioria desiste no terceiro dia sem likes, no segundo mês sem vendas, no primeiro não que dói. Mas os que prosperam em silêncio seguem com fé prática. Uma fé que age mesmo sem provas. Eles não estão atrás de adrenalina, estão atrás de consistência.
Porque o sucesso para eles é só a consequência de 1000 dias ignorados, de 100 madrugadas onde ninguém viu. Esse é o segredo. Os super ricos constroem no invisível e colhem no inevitável. Existe uma força silenciosa que diferencia os amadores dos mestres. Os super ricos, os que constroem impérios invisíveis antes que o mundo veja qualquer coisa. Eles continuam mesmo sem ver resultados. Isso não é só disciplina, é fé aplicada. É o que Bob Proctor chama de fé autossugestionada. Aquela cultivada diariamente por meio da repetição consciente de uma visão. Eles não esperam evidências externas para validar sua jornada. Eles criam as evidências internamente, todos os dias, repetindo para si mesmos: eu vou conquistar, eu já sou, eu tenho. Enquanto o mundo busca gratificação instantânea, os super ricos confiam no invisível. Bob Proctor dizia: as grandes conquistas geralmente nascem de grandes sacrifícios. E o maior sacrifício é continuar quando tudo dentro de você quer parar. Os que prosperam aprendem a amar o processo. Eles sabem que cada ação invisível está registrando uma ordem clara no universo e que o universo responde não à dúvida, mas à convicção. Os que colhem grandes resultados não são os que fizeram mais barulho, são os que suportaram mais silêncio. Eles entenderam, como Bob Proctor disse, que o tempo e paciência são aliados dos que continuam. Eles persistem porque sabem que o desejo ardente, unido à fé e à ação consistente, se torna uma força imparável, mesmo que ninguém veja. A mente dos super ricos funciona em um outro nível de ambição. Enquanto muitos se contentam com o bom o suficiente, os que realmente prosperam criam metas tão ousadas que parecem quase absurdas para quem está de fora. Mas aqui está o segredo silencioso. Eles não apenas escrevem essas metas, eles as tratam como promessas sagradas, como comandos enviados ao universo, como contratos com o próprio destino. Napoleon Hill dizia: o ponto de partida de toda realização é o desejo. Mantenha isso constantemente em mente. Desejo fraco traz resultados fracos. E é por isso que os ricos não têm desejos mornos. Eles têm metas com fogo. Eles não negociam com a dúvida, não pedem permissão para sonhar alto. Eles impõem suas metas ao subconsciente com tamanha intensidade que o corpo, o cérebro e o ambiente se moldam para realizá-las. O que poucos sabem é que por trás dessas metas absurdas há rituais silenciosos, afirmações diárias, visualizações vívidas, repetições incansáveis. Os ricos não esperam que a meta se cumpra. Eles vivem como se ela já fosse realidade. Bob Proctor ensinava que você precisa ver e sentir-se já em posse daquilo que deseja, porque o cérebro responde à emoção como se fosse fato, e os ricos dominam essa arte. Por isso suas metas se tornam inevitáveis. Eles não criam planos fracos. Eles criam metas inegociáveis e se tornam o tipo de pessoa que realiza isso. A meta é absurda, mas o compromisso é ainda maior. Os ricos sabem que o maior ativo de qualquer pessoa é o seu próprio desenvolvimento pessoal. Não há truques secretos ou atalhos quando se trata de alcançar o sucesso duradouro. O verdadeiro segredo dos ricos está na incessante busca por conhecimento e aprimoramento contínuo. Eles sabem que, para elevar seus resultados, precisam antes elevar sua própria capacidade, suas habilidades e sua mentalidade. Bob Proctor nos lembra que a mente humana é como um campo de cultivo. Se você não plantar sementes de sabedoria e autodesenvolvimento, você colherá apenas a mediocridade. Essa é uma das leis universais que os ricos dominam silenciosamente. Eles investem em si mesmos de maneiras que podem parecer invisíveis para os outros, mas que são inegociáveis para seu crescimento. É uma escolha diária. Eles leem livros, fazem cursos, se cercam de mentores e fazem de seu crescimento uma prioridade constante. Em momentos silenciosos, longe dos holofotes, eles estão em busca do próximo nível de aprendizado, aplicando o que absorvem e constantemente ajustando seu mindset. Por exemplo, muitas das figuras de sucesso mais conhecidas, como Warren Buffett e Bill Gates,
atribuem grande parte de seu sucesso à leitura incessante e ao foco no autodesenvolvimento. O autodesenvolvimento não é apenas sobre adquirir habilidades técnicas, mas sobre aprimorar também a força interna, a coragem de enfrentar desafios, a capacidade de lidar com fracassos e a mentalidade positiva necessária para se manter resiliente. E os ricos entendem que a verdadeira riqueza vem quando você investe sem hesitar na própria evolução. A verdadeira disciplina não precisa de aplausos. É no silêncio que ela se torna a força mais poderosa na jornada dos ricos. Eles sabem que o sucesso não vem da celebração momentânea de vitórias, mas da repetição constante de hábitos, mesmo quando ninguém está olhando. A verdadeira diferença entre os ricos e os demais é a capacidade de manter a disciplina, mesmo sem a necessidade de reconhecimento imediato. Napoleon Hill, em sua obra Pense e Enriqueça, fala sobre o hábito de persistência, algo que é fundamental para qualquer grande realização. Ele afirma que a persistência é o fator mais importante para alcançar o sucesso duradouro. Isso é praticado silenciosamente pelos ricos, dia após dia. Eles se comprometem com seus objetivos mesmo nos dias mais difíceis e continuam a agir, mesmo quando a motivação parece ter desaparecido. Essa disciplina silenciosa é construída através da repetição. Eles sabem que o verdadeiro progresso ocorre quando não há mais expectativa de aprovação externa. Eles se tornam inabaláveis na busca por seus objetivos e muitas vezes os outros só percebem os frutos do seu esforço depois que eles já atingiram a linha de chegada. Um exemplo clássico disso é a rotina de uma figura como Elon Musk, que é conhecido por trabalhar longas horas, muitas vezes de forma invisível para o público, sem se importar com a ausência de reconhecimento imediato. Ele mantém o foco e a disciplina, sempre avançando, silenciosamente, em direção aos seus objetivos. O segredo? Manter a prática diária, mesmo sem esperar aplausos. Essa disciplina não se limita ao trabalho físico, mas se estende à mente, aos hábitos diários e até à forma como lidam com os pensamentos. Eles dominam a arte de calar a mente do ego, que tenta sabotar os maiores sonhos, e em silêncio avançam. Os super ricos têm uma habilidade rara: saber quando permanecer em silêncio. Eles entendem que o segredo para criar algo extraordinário não está na ostentação, mas no poder de agir sem ser interrompido. É o silêncio que permite a concentração, a reflexão e a inovação. O que os distingue dos demais é a sua habilidade de ouvir mais do que falar, absorver mais do que gastar energia desnecessária. Napoleon Hill, em seu trabalho monumental, fala sobre a importância de conceber um plano definido, mas o que ele não detalha tanto é a necessidade de silêncio para isso. Muitos dos grandes nomes da história da riqueza, como Bill Gates e Warren Buffett, são conhecidos pelo seu comportamento introspectivo. Eles raramente se envolvem em conversas vazias, pois sabem que cada palavra e cada momento precisam ser estratégicos. O silêncio no mundo dos super ricos não é apenas a ausência de barulho. Ele é uma ferramenta poderosa de foco. Sem o barulho externo, eles podem criar soluções inovadoras, planejar seu próximo movimento e tomar decisões fundamentadas em raciocínios profundos. No entanto, os que estão fora desse círculo muitas vezes ignoram esse poder, acreditando que a riqueza vem da aparência de sucesso. Mas os super ricos sabem que a verdadeira prosperidade está em trabalhar nos bastidores, no silêncio, longe dos holofotes. Os super ricos têm uma mentalidade imbatível. Essa mentalidade é o que Hill descreve como um desejo ardente de alcançar algo maior. Essa mentalidade não é apenas sobre querer riquezas materiais, mas sobre o foco mental inabalável que eles cultivam diariamente. Eles treinam sua mente para ver além das limitações imediatas, visualizando um futuro de abundância que se concretiza pela ação constante. Eles têm um entendimento profundo de que o controle mental é a chave para qualquer tipo de grandeza. Esses bilionários e milionários sabem que para criar riquezas duradouras, não se trata de seguir modismos,
mas de cultivar uma visão clara e trabalhar incansavelmente por ela. A força mental dos super ricos é como um músculo que eles treinam todos os dias, com práticas como meditação, visualização e uma mentalidade positiva infundida de uma crença imbatível em si mesmos. Aqui, novamente, a disciplina silenciosa é a maior aliada. Sem barulho externo, sem distrações, eles direcionam todos os seus pensamentos para uma única missão: crescer, prosperar e realizar. Pessoas como Jeff Bezos e Richard Branson, por exemplo, são mestres na arte de manter o foco mental, mesmo quando a tempestade parece ser imensa. Eles não se deixam abalar facilmente. Sua mentalidade é a de um campeão, sem espaço para dúvidas ou distrações, sempre movendo-se em direção aos seus objetivos, sem fazer barulho sobre isso. Para os super ricos, o tempo é mais precioso do que o dinheiro. Eles não desperdiçam nenhum segundo. Eles sabem que a chave para a verdadeira liberdade financeira não está apenas no acúmulo de riquezas, mas em como gerenciam seu tempo e sua energia para maximizar seus resultados. Eles se concentram no que realmente importa e delegam o resto. Ponto crítico aqui é o fato de que os super ricos entendem que a quantidade de tempo não determina os resultados, mas a qualidade do uso desse tempo sim. Eles, como Bob Proctor sugere, estabelecem um plano de ação claro e mantêm o foco, imperturbável até alcançar o objetivo. Uma das práticas comuns dos bilionários é eliminar o que é supérfluo. Eles sabem que dizer não é uma das maiores habilidades que eles podem desenvolver, priorizando apenas o que alavanca seu crescimento. Essa habilidade de gerenciar suas energias e tempo de forma estratégica é o que diferencia os super ricos de todos os outros. Se você observar figuras como Mark Zuckerberg, verá que ele tem uma rotina altamente estruturada, onde cada segundo é aproveitado de forma otimizada. Ele não perde tempo com coisas que não agregam valor aos seus objetivos de vida. Essa prática de controlar o tempo e a energia é o segredo silencioso de sua acumulação de riqueza. Os super ricos entendem que o verdadeiro poder não reside no que eles têm agora, mas no que são capazes de criar no futuro. Eles não se apegam às riquezas materiais, pois sabem que tudo o que possuem pode ser perdido. Mas o que sabem e são capazes de criar é imortal. Essa mentalidade é o que os diferencia dos outros. Bob Proctor fala sobre a importância do pensamento criativo, algo essencial para os super ricos. Eles estão constantemente inovando, buscando novas soluções, novas oportunidades e formas de transformar o que parece ser impossível em realidade. A verdadeira riqueza, para eles, está no processo contínuo de criar algo novo. Eles não têm medo de falhar, porque sabem que cada falha os aproxima mais de uma nova criação. E isso é o que os leva a um ciclo de crescimento constante, onde o potencial de acumulação de riqueza nunca se esgota. A mentalidade de criação também envolve uma habilidade estratégica. Eles não estão apenas criando coisas aleatórias, mas focadas, alinhadas com o que o mercado precisa e quer. E eles fazem isso com uma visão que vai muito além da superfície. Quando você olha para figuras como Elon Musk, percebe que ele não está apenas vendendo produtos, mas revolucionando indústrias inteiras. Ele está criando o futuro. Os super ricos sabem que o melhor investimento que podem fazer é em si mesmos. A formação contínua, o aprimoramento de suas habilidades e a expansão do seu conhecimento são suas prioridades. Eles sabem que, ao investir no seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional, estão criando um retorno garantido. Esse é o segredo silencioso que poucos percebem. O constante reinvestimento no próprio crescimento. Napoleon Hill, em Pense e Enriqueça, diz que os homens bem-sucedidos investem em seus próprios pensamentos. Ele destaca que a educação não é apenas algo que adquirimos na escola, mas algo que fazemos durante toda a vida. Os super ricos tomam isso a sério, entendendo que o conhecimento é uma das maiores formas de alavancar a riqueza. Eles leem livros, assistem a palestras, fazem cursos, contratam mentores e se cercam de pessoas que os desafiem a crescer e a pensar de maneira inovadora.
Essa prática não é apenas sobre acumular informações, mas sobre transformar esse conhecimento em ação. Investir em si mesmo não é apenas um ato de adquirir saberes, mas de se tornar a melhor versão de si mesmo para criar oportunidades que nunca existiriam sem essa preparação. Os exemplos mais claros disso são pessoas como Warren Buffett, que ao longo de sua vida dedicou tempo e recursos significativos para continuar aprendendo, com uma obsessão por entender melhor o mercado financeiro. Ele investiu em seu próprio aprimoramento de forma constante, o que é uma das chaves do seu enorme sucesso. Os super ricos entendem que o apego a coisas materiais, à imagem ou ao status, pode ser um obstáculo para a verdadeira riqueza. Eles sabem que para permitir o fluxo de abundância em suas vidas, é preciso deixar ir o que não agrega valor e manter uma mentalidade de desapego. Isso não significa que eles não apreciem o que conquistaram, mas sim que não são controlados por essas coisas. Bob Proctor fala sobre o desapego no contexto de não se fixar excessivamente no resultado imediato. Ele enfatiza que, ao perseguir um objetivo, é necessário confiar no processo e não ser consumido pela necessidade de reconhecimento ou recompensa instantânea. Os super ricos praticam esse desapego, pois sabem que, ao focarem no valor que estão criando, a riqueza virá como uma consequência natural. O desapego, para eles, é uma ferramenta de foco. Quando você se desapega do desejo imediato de resultados, você consegue criar algo com mais profundidade e visão. O desapego também os ajuda a tomar decisões mais racionais, não guiadas por impulsos emocionais, mas pela lógica e pelo que é melhor para o longo prazo. Bill Gates, por exemplo, ao vender sua participação na Microsoft para se concentrar na sua fundação filantrópica, demonstrou um grande exemplo de desapego. Ele foi capaz de redirecionar seus recursos e energia para um propósito maior, mais alinhado com seu desejo de impactar positivamente o mundo. Os super ricos têm uma visão única do mundo. Eles operam no campo da abundância, acreditando que as oportunidades para crescimento e sucesso são infinitas. Eles não veem a riqueza como algo limitado, mas como algo que pode ser criado e expandido sem fim. Essa mentalidade de abundância é uma das maiores diferenças entre aqueles que alcançam um grande sucesso e aqueles que permanecem estagnados. Napoleon Hill argumenta que a mente humana é capaz de criar qualquer coisa que deseje, contanto que esteja alinhada com um objetivo claro e determinado. Os super ricos acreditam nesse princípio profundamente. Eles não ficam preocupados com o que os outros estão fazendo ou com a escassez de oportunidades. Eles sabem que, se puderem ver um espaço para criar algo valioso, a riqueza será inevitável. Elon Musk, mais uma vez, é um exemplo disso. Ao lançar empresas como SpaceX, Tesla e Neuralink, ele não apenas entrou em mercados saturados, mas os redefiniu, acreditando na abundância de possibilidades que o futuro pode oferecer. Ele não estava olhando para o que já existia, mas criando o que ainda não existia. Os super ricos não têm medo da falha. Na verdade, eles a veem como uma oportunidade para aprender e crescer. Eles entendem que o fracasso não é um obstáculo, mas uma parte natural do processo de criação e sucesso. Quando falham, eles não se desesperam, mas usam o aprendizado para ajustar suas estratégias e continuar avançando. Bob Proctor fala sobre a importância da persistência e de usar os erros como um trampolim para o sucesso. Para os super ricos, a falha é uma oportunidade de aprendizado. Eles sabem que o caminho para a riqueza está cheio de altos e baixos, mas a chave está em nunca desistir. Ao contrário do que muitos pensam, o fracasso não é o fim da linha, mas uma etapa essencial para alcançar algo maior. Oprah Winfrey, por exemplo, enfrentou inúmeras falhas em sua carreira, desde rejeições em seus primeiros trabalhos na TV até falhas de produção. No entanto, ela nunca deixou essas falhas definirem seu futuro. Ela aprendeu com cada uma delas e usou esses aprendizados para se tornar a mulher mais influente e bem-sucedida do mundo. Os super ricos não têm medo da falha. Na verdade, eles a veem como uma oportunidade para aprender e crescer.
Eles entendem que o fracasso não é um obstáculo, mas uma parte natural do processo de criação e sucesso. Quando falham, eles não se desesperam, mas usam o aprendizado para ajustar suas estratégias e continuar avançando. Bob Proctor fala sobre a importância da persistência e de usar os erros como um trampolim para o sucesso. Para os super ricos, a falha é uma oportunidade de aprendizado. Eles sabem que o caminho para a riqueza está cheio de altos e baixos, mas a chave está em nunca desistir. Ao contrário do que muitos pensam, o fracasso não é o fim da linha, mas uma etapa essencial para alcançar algo maior. A falha não é a derrota, é a lição que fortalece nossa resistência. Ela não significa que estamos no caminho errado, mas que estamos mais próximos de alcançar o que realmente desejamos. Como disse Thomas Edison, eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. E como o lendário Michael Jordan afirmou, eu perdi mais de 9.000 arremessos. Em minha carreira, perdi quase 300 jogos. 26 vezes me confiaram o lance decisivo e eu falhei. E é por isso que eu consigo. Cada falha é uma oportunidade de crescimento, e os super ricos sabem que, ao enfrentar os obstáculos com coragem e persistência, eles não estão apenas se aproximando do sucesso. Estão, na verdade, criando o próprio sucesso. Eles fazem da falha o seu maior aliado, pois sabem que é apenas no fogo da adversidade que o verdadeiro ouro é forjado. O sucesso não é algo que acontece da noite para o dia, mas sim uma jornada contínua de superação, aprendizado e crescimento. Cada passo, cada erro, cada conquista é parte de um todo maior que está sendo construído. E no final, os que abraçam a falha com sabedoria e coragem são os que realmente alcançam o extraordinário. Agora, com isso, você tem em suas mãos o poder da transformação. A jornada para a riqueza começa na mente, nas atitudes silenciosas, nos passos invisíveis. Não importa onde você está agora, o que importa é onde você está disposto a chegar. Porque, como disse Jim Rohn, você não tem que ser grande para começar, mas tem que começar para ser grande. E lembre-se, o maior segredo dos super ricos é que para ser grande, você deve primeiro se permitir ser pequeno e aprender com cada passo de sua jornada.